A paz para os irmãos do canal Revelação da Palavra. Irmão Carlos, palavra se encontra, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 31. A palavra do apóstolo Paulo, irmãos, fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Quem nunca teve no seu dia a dia ocasiões, irmãos, situações de adversidades? Quem nunca passou, irmãos, por um período de adversidade, por um período de prova, por um deserto? E a palavra, irmãos, nos fala, o apóstolo Paulo, irmãos, que é um homem experiente na prova, experiente na luta, irmãos, que vivenciou isto, que vivenciou na pele, irmãos, aonde ele fala que ele tem o espinho na carne. Glória a Deus. E a palavra fala, irmãos, de uma trajetória, de um caminho que não é um caminho, irmãos, que é fácil para o homem, porque o homem, irmãos, né, na sua natureza, já é uma natureza pecaminosa, né, no seu instinto. O homem, irmãos, quando Satanás entrou ali, enganou Eva, irmãos, quando a serpente, ela entrou ali, ela contaminou esta humanidade. O homem, na sua natureza, irmãos, ele já tem uma natureza satânica. Glória a Deus. E a palavra fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos e conhecemos bem o nosso adversário. Sabemos quem é ele, que ele luta contra o povo de Deus na terra. Ele luta contra aquele que faz a vontade de Deus, contra aquele que escolheu seguir a Jesus Cristo. É por isso que ele se opõe, é por isso que ele se chama adversário. Ele é o adversário de Deus, irmãos. Foi ele que se opôs a Deus no céu. E quando ele se opôs a Deus, irmãos, quando ele tentou ser igual a Deus, ele foi lançado por terra. E aonde, irmãos, ele caiu nesta terra, devastou este globo. A terra, irmãos, ela era banhada por ouro. Aonde, irmãos, era mar, virou deserto. E aonde tinha ouro por cima, o ouro foi para baixo, devido ao impacto daquele ser que caiu do céu. Glória a Deus, que é o nosso adversário. E entendemos, irmãos, que para lutar contra este adversário, em primeiro lugar, irmãos, nós devemos lutar contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria natureza, irmãos, contra a nossa carne. Porque, irmãos, o homem, ele tem na sua natureza, irmãos, pecaminosa, ele quer na sua natureza, irmãos, mesmo quando ele escolhe a Jesus Cristo, mesmo quando ele escolhe Jesus como seu Salvador, ele estando dentro, irmãos, da igreja, ele tenta negociar, barganhar com Deus, irmãos, pensando que o fato dele ter escolhido a Deus, dele ter escolhido o caminho reto, o caminho da justiça, isso faz dele alguém melhor, isto faz dele alguém privilegiado. Irmãos, o fato da gente ter escolhido este caminho, da gente ter escolhido andar pelo caminho da salvação, pelo caminho de Jesus, isto nos faz, irmãos, ser mais castigados, mais
perseguidos pelo adversário, irmãos, porque a marca do cristão é a perseguição. E o homem, irmãos, a natureza do homem pecaminosa afasta o homem das coisas de Deus, afasta o homem de fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes o homem, a mulher, se veste com caráter, se caracterizando como um cristão, colocando seus vestidos, colocando seus melhores ternos, mas isto, irmãos, não impede que este homem, que esta mulher, tenha uma natureza satânica, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo proclamando o nome de Jesus Cristo. Isso não impede que ela tenha uma natureza diabólica, porque, irmãos, o homem, na sua natureza, na sua origem, ele já é um pecador. Ele já tem, irmãos, no seu vaso sanguíneo o pecado. E o homem, ele tenta barganhar com Deus, irmãos, até mesmo privilégios. O homem, ele imagina porque ele escolheu a Deus, porque ele está na igreja, ele tem o direito de pedir algo para Deus. Ele se sente como se fosse uma pessoa privilegiada, como se Deus fosse obrigado a o abençoar, a o atender. O homem, irmãos, tinha que ser grato apenas por viver, apenas pelo ter o ar que Deus o concede. O homem já deveria ser grato a Deus. Mas o homem, irmãos, ambicioso, o homem com a sua natureza pecaminosa, ele tenta, irmãos, barganhar com Deus, negociar com Deus, pedindo, irmãos, coisas que não são do agrado de Deus. Glória a Deus. A palavra, irmãos, fala: se Deus cuida dos pássaros, que não tem aonde reclinar a sua cabeça, que não tem moradia, quanto mais de vós. Mas o homem, irmãos, tenta pedindo para Deus moradias, pedindo para Deus cargos, pedindo para Deus coisas materiais, coisas supérfluas, coisas que vão agradar apenas a carne. Mas o homem, irmãos, não tem na sua natureza buscar as coisas do reino do céu. O homem não tem na sua natureza uma gratidão genuína por ter, irmãos, recebido do alto uma salvação gratuita. Glória a Deus, irmãos. Mas bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher na terra, que tem no seu ser, que tem no seu espírito, que tem no seu coração a gratidão por Jesus Cristo. Não importa, irmãos, quem é o seu adversário. Quem não pode ser o nosso adversário, irmãos, é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O dia mau, irmãos, o castigo, a escassez, o deserto, as provas, a calúnia, o levante, a defamação, isso faz parte, irmãos. Quem não pode se virar contra nós é Deus, porque se Deus se virar contra nós, contra aquele, irmãos, escolhido, aí sim você tem que se preocupar, porque será o seu fim quando Deus se virar contra você. Então, irmãos, para nós que escolhemos o caminho, para nós que escolhemos o caminho chamado Jesus Cristo, que é o caminho, irmãos, que significa amor, que significa bondade. Este caminho, irmãos, ele é estreito. São poucos aqueles que conseguem trilhar por este caminho. E este caminho, irmãos, ele quer muitas das vezes nos imputar renúncia. O homem tem que renunciar a si próprio.
e tomar a sua cruz. O homem tem que se renunciar à sua vontade, à vontade do eu, à vontade da carne e seguir a Jesus Cristo. Não é fácil para o homem na terra, irmãos, que tem buscado os interesses próprios. Não é fácil, irmãos, para o homem na terra que tem barganhado com Deus muitas coisas que não são do homem, mas o homem tem feito barganha com as coisas celestiais. Bem-aventurado, irmãos, é o homem na terra que é grato a Deus todos os dias pelo ar que foi concedido, pelo alimento que foi dado, pela força, pela saúde. Irmãos, a palavra fala: a minha graça vos basta, a minha graça vos basta. O homem não precisa mais do que a graça chamado Jesus Cristo. O homem na terra, irmãos, precisa apenas de saber que ele tem uma reverência, que ele tem, irmãos, uma identidade. O homem na terra tem que olhar para o alto e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O homem tem que confiar, irmãos, em Deus, tem que crer em Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? O adversário da nossa alma, o adversário de Deus que se opôs a Deus, este é o nosso adversário. E a palavra fala, irmãos, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo tem entrado, irmãos, nas mentes das pessoas. E as pessoas muitas das vezes não têm resistido às tentações das suas próprias mentes. E a palavra fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste, irmãos, à tentação, resiste às oferendas de Satanás, resiste os pratos do diabo, porque maior é o banquete que Deus tem para nos oferecer na nossa redenção e na nossa glória. Bem-aventurado, irmãos, é aquele que é humilde, é aquele que aceita andar pelo caminho da salvação. Bem-aventurado aquele que é grato por Jesus Cristo nos ter dado a sua graça. Bem-aventurado o homem, irmãos, que confia em Deus, que não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas que olha para o alvo. Bem-aventurado, irmãos, é o homem e a mulher que é um seguidor de Jesus Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus seja louvado.